e para o ano que vem, que está começando, em nome de Jesus, já está dando seta para ultrapassar já, né? Abre em Mateus 7,11, por favor. Mateus 7, capítulo 11. Você vai ler um texto muito interessante. Eu vou dar umas 3, 4 referências, porque eu vou ser muito breve. Não é nem ensino hoje, nem pregação, é só uma meditação, porque nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos pôr isso aqui em prática, em nome de Jesus, amém? Mateus 7,11 está dizendo assim: se vocês, apesar de serem maus, vê se está na sua Bíblia aí, vocês, apesar de serem maus, repete, vocês, apesar de serem maus. Vamos ver, Mateus 7,11, Thalita, você conseguir jogar, está sem hoje? Então leia aí, pega uma carona com o irmão também no aplicativo ou na Bíblia. Se vocês, apesar de serem bonzinhos, maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisa boa aos que lhe pedirem. Fala comigo, coisa boa aos que lhe, a todo mundo, porque ele ama todo mundo. Dará coisa boa para todo mundo do mundo. O amor dele é tão grande que ele vai dar tudo de bom para todo mundo. É assim que está aí na Bíblia? Dará coisas boas a quem? Não é ao que merece, não, irmão. Olha direitinho aí. Dará coisas boas ao crente pentecostal, ao crente batista. Não? Dará coisas boas ao crente tradicional. Não é assim que está escrito, não? Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Fala comigo, condicional. Não é o cabelo penteado. Pode falar. Não é o exemplo bonitinho, ovelhinha podadinha. Não é se é pentecostal ou se é tradicional. Não é se tem conhecimento ou se não tem. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aí vai para Mateus 7 e o verso 7 e 8. Mateus 7, volta um pouquinho para trás, né? 7 e 8, só para você ver a conjugação do verbo aí, ó. Peçam, e o Pai vai analisar lá no protocolo, está certinho. Como é que está escrito aí? Não, mano, não, você é bobo. Vai em qualquer lugar aí, você pede, vai entrar na fila de protocolo, atendimento, aí. Olha para mim, antes de continuar lendo. Você pede, aí a telefonista vai te colocar na espera. Se você tiver tudo certinho no cadastro, se você for cliente da empresa, aí você vai demorar só uma meia hora, 40 minutos, e alguém vai te atender. Não é assim que está aí, não? Porque o céu é muito mais gente pedindo do que na Oi, na TIM, não é? Mas o que está escrito? Peçam. O que está? Espera aí, irmão, repare por favor que já estou ensinando e trazendo o que eu quero trazer para você, de pé mesmo, do jeito que você está aí. Peçam e o Pai vai analisar se você está merecendo. Não? Peçam e será. Busquem e talvez o Pai vai ter misericórdia de você. É assim que está? Busquem e encontrarão ou acharão. Batam e a porta será aberta. Agora olha só a condição, é todo, não é só, nem é só crente também não, ó. Pois todo o que pede, fala comigo, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Meu Deus do céu, né? Para confirmar agora Mateus 21, 22. Você pode falar assim, não, foi um equívoco do pastor. O pastor equivocou, né? O que está escrito aí? Mateus 21, 22. Está escrito: tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. É a única condição que ele colocou aqui, é se crer. E tem gente no mundo que crê mais que gente foi criado dentro da igreja. Então repare que é tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. Agora, só para terminar, 1 Tessalonicenses 5,17, que eu já vou começar a falar.
que está escrito lá? 1 Tessalonicenses 5:17. Quem achar primeiro aí dá o grito. Como é que é? Orem uma vez por semana. Não? Domingo. Peraí. Ora a hora que der. Orai sem cessar, ou orai continuamente. Amém? Pode se sentar agora em nome de Jesus. Meus irmãos, por que eu pedi vocês para lerem esse texto? Porque nós precisamos, se quisermos vencer alguma coisa, se quisermos crescer em algo, se quisermos ser uma igreja realmente com resposta para o mundo, nós precisamos de algo que é chamado poder de Deus. Nós precisamos de algo que é chamado de intimidade com Deus e sermos uma igreja poderosa. Não tem como ser uma igreja poderosa sem ter contato com o poderoso, porque o poderoso é a fonte de todo poder, nós somos apenas os ramos. O próprio Jesus falou nessa passagem dos ramos, que ele diz: sem mim nada podeis fazer. E eu estou vendo isso claramente diante dos meus olhos, na minha própria possibilidade e impossibilidade, até naquilo que eu penso que eu consigo fazer. Eu tenho convicção hoje, pela minha maturidade, a barba já branca, que sem ele eu não posso fazer nada. Mas isso não é uma filosofia, isso é uma realidade. É uma realidade no mundo espiritual e que se reflete no mundo físico. E hoje eu estava tecendo e compondo a história de dois grandes missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wingler. Daniel Berg e Gunnar Wingler. Gunnar Wingler desejava ser missionário. Ele era sueco e começou a sonhar com ser missionário, e começou a arder no seu coração o desejo de pregar no Brasil há mais de 100 anos atrás. Não tinha internet, não tinha, se brincar, nem rádio que prestava tinha aqui no Brasil. Mas Pará, Belém do Pará, era uma terra muito fértil, conhecida por muitas festas e muita prostituição e muita alegria do mundo. E até hoje, né? A terra, reparem bem, que vocês podem reparar algo que eu vou falar para vocês, que está no psique do homem e na forma com que Deus criou. Toda terra fria, o povo é mais depressivo, mais triste. E toda terra que tem muito sol, até as músicas tem mais tambor, mais som e mais animação, né? Tem a ver com a luz, tem a ver com o calor, com o clima tropical. E todo lugar onde o clima é quente, parece que o povo é mais saído, mais animado, mais para frente, igual bigode de barata, né? Por isso que o pessoal lá do norte é tudo animadão, tudo meio doidão assim para frente. Não é isso, Jânio? Não é isso? Não é isso, José Nilton? Não é verdade? O povo da terra quente é mais animado, mais sangue quente também. Tudo esquenta mais rápido lá, porque o sol já é quente. Amém? É mais ou menos assim. Então, eles resolveram vir para o Brasil. Agora pensa bem, eles eram suecos. Sabe como é que é na Suécia? Frio, neve, gelado. Eles eram fechados, o seu comportamento era fechado, o seu jeito fechado de falar, de pouca comunicação. E para inteirar tudo, eles falavam a língua que eles falavam, o Brasil não entendia. Como assim ir para o Brasil? Mas aí um doido encontra o outro, e ele fala com Daniel Berg. Gunnar Wingler fala com Daniel Berg: olha, eu estou querendo ir para o Brasil, rapaz, mas vai ser muito complicado, porque é quase mês de viagem de navio. Se eu chegar lá, o que eu vou fazer? Como é que nós vamos fazer? É um desafio muito grande, não dá para levar a família. E os dois combinaram, doido com doido, vira doido vezes dois. E eles começaram então a acender essa chama no coração, oraram, pediram confirmação, deixaram as famílias aos cuidados da igreja e também dos poucos recursos que tinha, e vieram para o Brasil. Chegando no Brasil, ainda antes de chegar no Brasil, eles vieram orando. E como é bom, irmão, viajar no mar, navio veleiro, né? Como é bom, né? Naviozinho a carvão ou veleiro, porque você ora mesmo sem querer, porque vem tempestade, vem onda grande, o negócio chacoalha muito, você não sabe nunca se você vai chegar. É igual quem decola do chão. Na hora que decola, é duas sensações: glória a Deus, estou mais perto de Deus, e como é que esse trem vai descer? É mais ou menos assim. A gente ora, a gente fica até mais fervoroso quando decola. Um negócio interessante. E eles passaram por isso, e vindo de lá para cá, falaram da palavra do Senhor, acreditando que Deus ia fazer alguma coisa. Quando chegou naquele povo alegre do Pará, ninguém falava a língua deles. Alguns olhavam com ceticismo e outros olhavam para eles com incredulidade, e outros com curiosidade.
E fazer o que numa terra onde não tinha nem tradutor no Google de inglês ou de outra língua? O que fazer num lugar como esse? Mas a verdade é que eles vieram em oração. Fala comigo, em oração. E tudo que não deu certo contribuiu para dar certo. Eu vou resumir para você. Não foram aceitos numa igreja batista, mas quando começou a falar do poder de Deus, do Espírito Santo, a igreja batista da época fechou a porta para eles. Você está doido? Peraí, essa doutrina aí está muito diferente. Então eles começaram, falou comigo, não deu certo, mas estava certo. Falou comigo, não deu certo, mas estava certo. É igual os discípulos atravessando o mar e veio a tempestade. Eles estavam certos, mas não estava dando certo. E então eles foram para a rua pregar para quem quisesse ouvir. E a mensagem, segundo alguns eruditos, era 4 pilares que fundaram, inclusive, os 4 pilares de onde nasceu a igreja quadrangular. Alguém sabe os 4 pilares? A única coisa que Deus falou para ele que ele sabia falar inglês, em português, melhor dizendo, era com sotaque de estrangeiro, dizendo: Jesus salva brasileira, Jesus cura brasileira, Jesus leva brasileira, Jesus cura, batiza brasileira com o Espírito Santo e leva brasileira para o céu. Então salva, cura, batiza no Espírito Santo e voltará ou leva para o céu. São 4 pilares. E o evangelho genuíno e pleno, todo evangelho pleno, ele tem essas 4 bases, ou esses 4 cantos, ou 4 pontos cardeais. Um Jesus que salva o homem, um Jesus que cura o homem de qualquer enfermidade, batiza o homem com o Espírito Santo, que é o poder de Deus, e no final ainda dá a vida eterna para ele, morada no céu. Então são esses 4 pilares que Deus o entregou. Segundo alguns eruditos, uma visão de um anjo apareceu para ele e disse: você vai falar isso para o povo. E ele falou assim: mas e o sermão? E a parte que emociona do texto? O que eu vou falar, né? Isso aí eu estou conjecturando, tá, irmão? Isso aí eu estou conjecturando. E o que eu vou falar na hora? E como é que eu vou tirar a oferta se eu não sei falar inglês? Imagina a cabeça do homem, como é que ficou. Mas ele não titubeou, porque em oração recebeu uma orientação e ele fazia apenas isso. E nos cultos, começaram um culto na casa, outro na outra, e eles sem saber falar direito, e lá tinha uma mulher bem famosa na cidade. E essa mulher famosa, ao ouvir essa palavra, que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, mesmo sem saber o que é isso, e que no final leva para o céu, ela foi até a casa onde estavam orando. Por quê? Ela precisava de uma cura, e ela estava desenganada, e ela era muito doente. E essa mulher recebeu numa noite de oração. Não tinha pregação, não tinha microfone, não tinha teclado, não tinha sequer um violão. Era uma reunião de oração, no mais além da voz, as palmas louvando o Senhor. E aquela mulher foi divinamente curada. E quando a cura aconteceu na vida dela, foi algo injustificável, indesculpável, também impossível de se esconder. A fama do evangelho, dessa forma nova de evangelho, ou chamado de evangelho pleno, tomou conta de todo o Pará. E de repente, 6 meses após a sua chegada, eles já fundaram, melhor dizendo, a primeira igreja Assembleia de Deus no estado do Pará, a primeiríssima. E essa primeiríssima igreja passou por diversos desafios, mas nunca abandonou o princípio chave, que era a oração. Não sei falar em português com esse povo, mas sei falar com Deus. Olha que coisa linda. Não sei falar em italiano, mas eu sei falar com o Deus do céu. E o Deus do céu, que fez todas as línguas, ele sabe como operar tudo em todos. Daniel Bergen e Gunnar Wingler é um exemplo a ser seguido por nós, que mesmo tendo todo o preparo, não sei se você sabe, mas a época que eles viveram na Suécia foi o momento de avivamento maior que houve na Suécia. Assim como o Brasil viveu um grande período de avivamento e já está começando a esfriar e modernizar demais, a Suécia também viveu uma época de fogo do Espírito Santo. E foi nesse fogo que eles foram criados, foi nessa emoção, nesse espírito e nessa atenção que eles foram criados. Nunca abandonaram o pilar da oração. E um dos principais pilares da igreja, assim que recém-fundada, não era célula, não era GPE, não era nenhum outro princípio, senão algo chamado pelo próprio povo brasileiro de círculo de oração. Fala comigo, círculo de oração. O círculo de oração foi a ferramenta de maior explosão de poder e fonte de ganhar almas que houve na igreja.
E repare que inteirou apenas 100 anos, agora eu completo 100 anos também, já estamos quase no meio disso aí, e apenas 100 anos, hoje são milhões e milhões de pessoas salvas, lavadas no sangue de Jesus, batizadas no Espírito Santo e que têm a promessa de morar no céu, sem contar aqueles que nesses 100 anos já partiram para a glória para encontrar um dia com o Senhor no arrebatamento. O último levantamento que me lembro era mais de 13 milhões de evangélicos, só com o nome dessa igreja, Assembleia de Deus, não só no Brasil, mas no mundo. E eles vieram em fraqueza, sem recurso, eles vieram com a cara e a coragem, mas com o poder da oração. Não teve método, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinham veículos poderosos, mas tinha o poder da oração. Fala comigo, oração. O que vai acontecer na nossa vida, além de nós trabalharmos muito no ano de 2025 para Jesus, incansavelmente, seguir o exemplo deles que abraçaram de corpo e alma a obra de Deus, é vivermos em oração. Precisamos ter uma valorização do trabalho de oração nessa igreja como nunca antes foi valorizado. Precisamos estar em oração o tempo todo, porque a Bíblia diz que é sem cessar. Mas não é só orar em casa, orar na hora que levanta, ou na hora que faz a comida, ou que almoça, ou que vai deitar, mas é vir ao templo para orar. Porque implantamos a hora nona, que não pretendemos mudar, pretendemos acrescentar mais orações e não diminuir. Porque a hora nona também em Jerusalém era a hora das 3 da tarde, em que todo o povo, a igreja primitiva e o próprio Pedro e os discípulos subiam ao templo para orar. Eles tinham que subir para orar. Se você for investigar a vida de homens de oração como Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Não era uma oração, Senhor, agora está na hora da minha ação, o Senhor recebe aí. Não, ele parava o que estava fazendo, subia para o seu aposento, religiosamente abria as janelas para o lado das bandas de Jerusalém, dobrava o joelho e ali falava com Deus por mais ou menos cerca de 1 hora todos os dias, 3 vezes por dia. Você vai encontrar Daniel, um dos homens mais vitoriosos, cientificamente para a sua época, politicamente para a sua época, um dos homens mais sábios que passou por 3 impérios, acho que medos, persas e babilônico, isso mesmo, fala comigo, medos, persas e babilônicos. Passou 3 impérios e Daniel estava lá de pé na presença de Deus. Veio cova de leões e Daniel estava de pé na presença de Deus. Veio tudo o que aconteceu no livro de Daniel e Daniel estava de pé na presença de Deus. E termina a sua vida recebendo de graça de Deus, pela graça de Deus, também através de 21 dias de jejum e oração. Repare o poder da oração. Recebe a revelação do Apocalipse antecipada. Hoje os mais modernos chamariam de spoiler. Fala comigo, spoiler. Ele nem entendeu. Pai, o que é isso aqui mesmo? Não estou entendendo. Ele falou assim, guarda essas palavras, Daniel, porque estão seladas e fechadas para o tempo do fim. De tão poderosa que é a oração, Deus o revelou o Apocalipse do Velho Testamento, que conclui e fecha perfeitamente com o Apocalipse de João, já no Novo Testamento, também orando na ilha de Patmos. Então o poder da oração, ele move o universo. A oração, ela não só alcança pessoas, como ela move o coração de Deus ao nosso favor. E a última colocação é que nós somos corpo, alma e espírito, também um fruto da trindade de Deus. Deus nos fez o seu replay, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, e quase tudo Ele fez também em 3, né? Somos corpo, alma e espírito. O corpo, sem o espírito não vive. A alma, né, sem o corpo também é impossível ser gerada. Porém ela existe sem o corpo e ela existe sem o espírito, né? E o que fazer quanto a tudo isso? O homem precisa ser, eu preciso ser, nós precisamos ser pessoas espirituais. Só tem um método de sermos espirituais. Não é estudando Bíblia, não é estudando filosofia bíblica, não é simplesmente tentando fazer outra coisa, senão
tendo contato com o Espírito. Eu quero fazer uma pequena emulação para você entender. Hoje existe a bateria que carrega por indução. Quem já viu? Tipo em minha, que você coloca um em cima do outro assim, o celular já carrega. Você e Deus é a mesma coisa. Se estiver pertinho, vai carregar de Deus, vai receber de Deus. E só tem um jeito de estar pertinho, que é através da oração. Fala comigo, oração. A oração não precisa de internet, a oração não precisa de telefone, a oração não precisa de transmissão. A oração é 2 joelhos no chão e o céu se abre simultaneamente, sem atraso e sem delay. Olha que privilégio poder orar. Quando você ora, a oração é tão poderosa que houve guerra no céu quando Daniel orou. Houve guerra para impedir a resposta de descer, porque a oração já tinha subido. Que mistério, irmão. Você não entendeu errado, não. A oração não foi impedida de subir. Não tem como impedir a oração de um justo subir. O demônio lutou com os anjos para impedir a resposta de descer. Olha o tanto que é misterioso a oração, porque Deus não resiste quando o crente ora de sincero coração. Nós queremos ter uma igreja baseada na oração, ser, melhor dizendo, porque ninguém tem a igreja senão Jesus. Queremos ser uma igreja de oração, voltar aos primórdios e aos princípios. Hora nona, queremos ter uma vida que vai buscar o Senhor de verdade, não só para o pastor ver também, aqui não tem isso, mas eu falo por precaução já para gerações futuras, não só para o líder ver, não, uma célula ou um GPE feito debaixo de oração, o demônio não vai impedir esse trabalho. O trabalho de jovens feito com base na oração, não precisa nem de muita coisa, nem muito estardalhaço, nem muita luz, nem parede preta, literalmente. O próprio Espírito Santo gera o imã que vai atrair a alma das pessoas sedentas para ouvir essa palavra. O poder da oração gera intimidade tão grande que eu ouvi um testemunho nos Estados Unidos, o famoso avivamento da Rua Azusa, onde as pessoas paravam e passavam de carro. Quando passavam de carro na rua, sem saber o que tinha na rua, paravam o carro e começavam a chorar, porque sentiam a presença do Deus Todo-Poderoso. Aonde se invoca Ele, Ele vem, porque está escrito, você leu: batei e busca e. Agora a última, para a gente terminar com a consciência. A oração. Quem já assistiu um filme de ficção aí? Já viu portais sendo abertos? Já viu aquilo? Todo crente tem um poder de abrir um portal eterno na sua frente. Todo crente tem poder de estabelecer uma ligação do espiritual e o natural aonde ele estiver. É a famosa escada que Jacó viu, que ligava da terra no céu, e os anjos subiam e desciam por ela. Olha que coisa interessante. Tudo isso só é possível através da oração. Agora preste muita atenção no que eu vou te falar. Se eu tenho o poder de puxar a glória de Deus, porque está escrito no texto sagrado onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que ele diz: venha a nós o teu reino. Irmão, é o céu sendo canalizado na terra. Quem ora tem o poder de abrir um portal na eternidade, atemporal, aonde pode fazer pelo poder da oração morto ressuscitar, demônios serem expelidos, milagres acontecerem. A oração é tão poderosa, uma vez que feita de coração, que o Senhor diz que tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. E para fechar com chave de ouro o raciocínio, nossa base de doutrinária da igreja. Por que Jesus expulsou os cambistas? E quando ele expulsou os cambistas, os comerciantes e tudo mais que tinha lá, estratégico, ele disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: essa casa será chamada, porque a minha casa será chamada. Agora olha para mim, é casa de reunião, é casa de show, é casa de louvor, é casa de festa, é casa de congresso, é casa de simpósio, é casa de festa, é casa de tudo.
Mas o que a igreja está sendo menos nos dias atuais é casa de oração. Repare na 1h30 de culto, ou quem sabe 2 no domingo, quanto tempo a igreja tem oração. Uma própria noite de Santa Ceia, um período de culto como esse que nós fizemos, quantos minutos foram devotados à oração? A igreja virou sala de aula, escola dominical, e tudo isso é bem-vindo. A igreja virou um centro de convívio. Tem horas que o culto começa não só aqui, mas em igrejas esparramadas por todo o Brasil. As pessoas estão conversando uma com as outras, criando network, relacionamentos, falando de negócios, falando de viagens, excursões, mas pouca oração. E a casa do Senhor, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Se nós aprendermos ou voltarmos a cultivar a oração, não haverá problema em ver céu aberto nesse lugar. Inclusive, faço uma ressalva a vocês: todas as vezes que uma pessoa é liberta, a irmã Jane é prova de 2 momentos aqui que houve libertação, mais um também que houve à noite. Não foi literalmente na hora do louvor ou de uma pregação, foi um momento em que estávamos em oração. A prisão de Paulo e Silas tremeu, porque eles estavam cantando e orando, e a igreja estava em oração. Então, se você ligar os pontos, nós vamos sair daqui hoje com a informação maravilhosa que não vale nada sem atitude. A informação de que a oração move o coração de Deus, move as coisas de lugar. A oração abre portas. A oração perdoa pecado, porque a Bíblia diz lá em Tiago que a oração, alguém vai orar por quem está enfermo, ungindo com óleo. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoar. Até poder para perdoar pecado a oração tem. A oração também é nada menos que uma confissão a Deus. Se nós entrarmos por essa porta, que é chamada na Bíblia de veredas antigas, sem desprezar também as estratégias, as festas, os encontros e tudo isso que nós temos que fazer mesmo, o encontro de mulheres, encontro de varões, churrasco, tem que fazer mesmo, mas não pode omitir a outra parte, que é o poder da oração. Temos que imaginar a igreja como casa de oração. Quando você fala de igreja hoje, não precisa ir longe, não estou falando só de nós não. Pensa em igreja, imagina que você não é crente, fala igreja agora, você lembra logo de louvor, equipe de louvor, som, iluminação. Não é pecado isso. Nós temos iluminação aqui, nós temos, também gostamos de equipe de louvor, ainda não tem equipe mais não, mas nós gostamos também. Quando você fala de igreja, você lembra de células nas casas, você lembra de um GPE, você lembra de uma escola dominical, mas pouco temos lembrado da casa do Senhor como casa de oração. Se você me perguntar qual é o principal foco do templo na terra, era de ser uma casa de oração. Eu termino com a palavra do Senhor a Salomão. Ele diz: quando a peste vier sobre a terra, quando a seca vier, ou quando a minha ira se acender contra esse povo, vocês vão vir aqui, vão orar a mim, e eu vou responder. Eu vou responder. Ele está dizendo, o próprio Deus, ainda antes de Jesus descer à terra, está dizendo: é para me invocar lá, é para orar lá, é para buscar a minha face lá, é para orar na minha casa. É claro que temos que cercá-lo de adoração, é claro que temos que adorá-lo em todo o tempo, cantar e louvar, porque algumas canções são até oração, mas desculpa, outras canções não são oração. Tem muita canção que é muito mais massagem no nosso ego. 2 mãozinhas aqui no ombro dizendo: relaxa, você é especial demais, Jesus não abre mão de você, você está ótimo, que maravilha, que lindo você é, filhinho do papai. Isso não é oração, é mensagem de conforto. A oração é a sua fala com Deus e a fala de Deus com você. Nós precisamos voltar a esses princípios. Teremos, se o Senhor nos permitir, e Ele vai nos permitir, porque nós vamos pedir com fé, um ano de 25 totalmente diferente do que nós já vivemos. Totalmente diferente. O que nós precisamos
não eximindo que nós como líderes precisamos nos esforçar, não tirando essa responsabilidade, mas se os líderes apenas orassem e muito orasse, tudo aconteceria de uma forma muito mais fluente, positiva e divina na nossa vida. Porque quando o homem ora e entrega na mão de Deus, o próprio Deus tem liberdade de fazer. Porque não está escrito assim, eu venho fazer por você, depois você ora. Está dizendo, você ora e depois eu respondo. A oração é responsiva. Não é Deus vem cá e se manifesta para você orar. É você que invoca Ele para Ele se manifestar. Não é Ele que faz o milagre para você orar agradecendo. É você que clama pelo milagre, Ele faz o milagre e você agradece. Existe essa regra. Você clama, Ele responde. Você bate e Ele abre. Você pede e Ele te entrega e você recebe. Então, se nós não alterarmos os fatores, como diziam os antigos, não colocar o carro adiante dos bois, não adianta a melhor equipe de jovens, a melhor equipe de mulheres, a melhor equipe de louvor, a melhor estrutura, o melhor prédio de templo, o melhor som, as melhores câmeras, o melhor sistema de comunicação, sem a presença de Deus. E o que traz a presença de Deus é uma pequena ferramenta ou chave chamada oração. Os irmãos entenderam? Diga amém. Queria que você fizesse um compromisso com Deus. Nem precisa me falar. Já comece a exercitar a oração aí. Que você quer orar nesse final de ano e que você quer orar mais em 2025. Porque se o Senhor responder uma oração, o que eu disse? Uma oração. Isso aqui não cabe de gente. Um milagre de uma oração respondida. A fama corre mais que internet e televisão. Um milagre operado pela oração. Nós vamos ter que pôr gente impedindo os outros de entrar ali. Não entra mais não, que não cabe não. Acabou, chega. Isso fica para o próximo culto. Você vai entrar no próximo. Vocês acham que eu estou com brincadeira? Eu não estou com brincadeira não. Se Deus descer aqui, como desceu com Gunnar Wingler, como desceu com Daniel Berger, esse setor fica pequeno para a igreja. Eu queria que você levantasse o seu lugar agora, colocasse a mão nesse coração aí, te agradecendo você que veio, viu? E diga comigo assim: eu quero, Jesus, viver o sobrenatural do Senhor. Aleluia, Deus. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar. O povo profetizou, o povo acreditou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Diga a frase de Jesus, vai. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos creem que isso vai acontecer? Diga glória a Deus aí. Aleluia. Levanta suas duas mãos para os céus e diga assim: eu creio, Jesus. Vejo Deus presente aqui nesse lugar, operando em nossos corações, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar,
não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. Essa casa, profetiza, vai. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Estende as mãos assim. Vou confessar para vocês, uma das maiores dificuldades que eu estou tendo é de esperar respostas de Deus. Quase todo mundo passa por isso. Esperar a resposta, eu não gosto, mas é o Senhor querendo ouvir mais a sua voz. Agora olha para mim, somos tão ingratos. Se o Senhor der toda a direção para nós de uma vez só, a gente nem ora mais. Vai só preocupar com a direção que Ele deu. A gente acaba sendo funcionário e deixa de ser amigo de Deus, servo, e abandona a amizade. Porque enquanto você precisa do conselho dele, você fica tão dependente, falando: o que vai ser? Como que eu vou fazer? Papai, me ajuda, me dá essa vitória. Mas se Deus der essa vitória que você está pedindo de uma vez só, não é que Ele não tem poder, mas se Ele der de uma vez só. Quantos jovens já tiveram a resposta no relacionamento e nunca mais vieram na igreja? Quantos homens tiveram portas abertas financeiras e nunca mais voltaram na casa do Senhor? Quantas pessoas foram curadas de doenças incuráveis e nunca mais voltou na casa do Senhor? O Senhor está trabalhando num processo. Nesse processo Ele está trabalhando, Ele está querendo ouvir a sua voz. Ele quer tanto ouvir a sua voz que quando operou os milagres na terra, você se lembra? Ele dizia: o que queres que eu te faça? Fala comigo, o que queres que eu te faça? Ele não sabia? Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. Canta para terminar essa casa, vai. Essa casa será chamada casa de oração. Essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta suas mãos para o céu, diga: obrigado, Jesus. Só faz assim com a sua mão. Senhor, desperte em nosso coração um desejo ardente por estar na sua presença. Que nenhuma frieza venha nos parar, ou que nenhuma ingratidão venha nos cercear, nos calar na sua presença. Pai, porque diz a tua palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará o teu nome. Eu já quero dobrar agora, eu já quero me ajoelhar agora, eu já quero me prostrar agora, eu já quero ser dependente agora, eu quero reconhecer o seu senhorio na minha vida. Como disse, Senhor, a teu servo Moisés: não me faça subir daqui sem a sua presença. Não quero nem entrar em 2025 se o Senhor não for comigo, Pai. Não quero nem começar, Pai, nenhum tipo de trabalho ou obra se o Senhor não for conosco. Nós precisamos de Ti, Senhor. Contigo, Senhor, nós seremos mais fortes. Contigo, Senhor,
Todos os artifícios são dispensados, porque a sua glória é suficiente. A sua glória é tudo que nós precisamos, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. E que esse culto não perca na linha das palavras, mas que ele venha entrar em prática na nossa vida, Senhor, como alguém que busca os céus até a terra, para honra, glória e louvor do seu nome. Diga comigo: eu creio, Pai. Diga mais alto: eu creio. Se você crê mesmo, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Se você crê, cante, vai. Eu creio no poder, levante a mão aí, vai, cante. Das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Diga bem alto: vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, as trombetas vão soar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, aleluia. Entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder, eu creio no poder, eu creio no poder da oração. Oh, receba aí, receba um toque espiritual, receba um toque da graça derramada. Oh, vem sobre nós. Aragaxalabaceria lavagara machore meu fogo. Gruco sereme redefere meras. Tu te canta serene demais sereno que me orove la massa que me ras. Oh, aleluia, Deus. Viverei milagres, viverei milagres. Vou andar pela fé, porque Deus comigo é. Viverei milagres. Isso, ore, fala com Ele, clama a Ele, vai. Viverei milagres, viverei milagres. Vou andar pela fé, porque Deus comigo é. Viverei milagres. Vou levar
meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso, ore, esquente a sua fé na presença dele, fala com ele, provoque a glória dele descer sobre a sua vida. Há um portal sendo aberto toda hora que um crente clama, o céu se abre. Aleluia, glória a Deus. Pois o crente, quando clama, Deus responde. Ele enxuga as suas lágrimas, então cante. Pois o crente, quando canta, na alegria ou na dor, é porque sabe que Deus vai ouvir o seu clamor. Pode chorar, ó meu irmão, ainda que não haja palavras, Deus conhece o seu coração. Pode chorar, ó meu irmão, pois Deus viu as suas lágrimas e ouviu a sua oração. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus aí? Só um refrão antigo que eu lembrei, vai. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu estou nessa condição hoje. Um dia comecei a meditar e vi que não podia assim continuar, vivendo sem a luz. Então, correndo, eu fui em busca da oração de Jesus. E logo que encontrei, eu fui falando: eis-me aqui, Senhor, de corpo, alma e coração, para te servir. Você conhece o refrão? Canta para terminar. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Quem pode dizer glória a Deus? Para terminar e ser embora para casa encafifado com oração e até orando. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave
que abre a janela celestial. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Estende suas mãos assim em nome de Jesus. Só quem sentiu que o Senhor se agrada da oração, dá um glória a Deus aí, irmão. Estende as mãos. Que a graça maravilhosa do Espírito Santo, a comunhão perpétua através do poder da oração, seja com cada um do seu povo nessa noite de ensino e oração, e que a chama jamais apague do teu altar. Se tiver faltando azeite, é tempo de buscar, porque o Senhor quer avivar, derramar fogo, e o fogo precisa de combustível para continuar queimando. E o combustível é o azeite da presença dele que está sendo derramada através da oração. Levanta as duas mãos para o céu e diga glória a Deus. Diga a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Terminado em nome de Jesus, irmãos.